Olá, eu sou Adriana Croce, terapeuta e mentora de líderes, e você está ouvindo o podcast Soberania Interior. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. Por que sua vida não avança? O ser humano torna-se aquilo que pensa, aquilo que sustenta mentalmente e aquilo que repete até transformar em realidade. Nossos sonhos, desejos e metas começam na mente, mas não se concretizam nela. Eles precisam atravessar o pensamento e chegar à ação. Porque imaginar não transforma. É a ação que materializa. E aqui existe um ponto importante. Não basta desejar, não basta visualizar e tampouco basta acreditar. É preciso agir. Trazer os sonhos para a realidade pede ação planejada, correção contínua, uma fé que sustenta e consistência. E quando existe movimento, algo acontece. A vida responde, não de forma mágica, mas de forma coerente, porque a mente se reorganiza no movimento e aquilo que antes era apenas ideia começa a ganhar forma. Existe um princípio simples, mas profundo. É dando que se recebe, não apenas no sentido material, mas no sentido de energia, atenção, intenção. A natureza funciona assim. Ela é abundante. Tudo nela cresce, se expande, se transforma. E ainda assim, isso não elimina os desafios. Porque abundância não é ausência de dificuldade. É capacidade de continuar em movimento, mesmo diante dela. A vida é uma espiral constante. Você aprende, avança, encontra novos desafios e aprende de novo. Porque é assim o desenvolvimento humano. E talvez por isso exista uma ideia equivocada de paraíso. Como se viver bem fosse viver sem esforço, sem conflito, sem desconforto. Mas não é. Uma vida sem desafio, ela não seria leve, ela seria vazia. Porque é no contraste que a consciência se amplia. E aqui entra outro ponto importante. Se os seus dias são preenchidos por reclamação, por pensamentos de incapacidade, por uma visão limitada de si, a sua vida tende a refletir isso. Porque aquilo que você sustenta na mente organiza a forma como você age. E aquilo que você repete em ação organiza a vida que você constrói. A psicanálise já apontava isso. Freud falava sobre os padrões que se repetem. Jung aprofundou dizendo que aquilo que não se torna consciente governa. E eu já falei várias vezes isso aqui e hoje a neurociência confirma. O cérebro aprende por repetição. Um pensamento gera emoção. A emoção reforça o comportamento. E comportamento repetido vira padrão. Ou seja, se você não observa sua mente, você passa a viver dentro dela e não a partir dela. Existe uma história que ilustra isso. Um sábio caminhava com 2 discípulos pela estradinha. Em certo momento, encontraram um homem ajoelhado, piedoso, pedindo a Deus ajuda para tirar o seu carro do atoleiro. Eles se entreolharam, se sensibilizaram, mas seguiram. Mais à frente, encontraram outro homem, também com o carro atolado. Mas este estava irritado, tentando com todas as forças resolver a situação. O sábio decidiu ajudá-lo. Juntos, eles conseguiram liberar o carro. Os discípulos, depois, confusos, perguntaram: por que ajudamos o segundo e não o primeiro? E o sábio respondeu: o primeiro orava esperando que Deus fizesse o que cabia a ele. O segundo, mesmo imperfeito, estava em movimento. E isso muda tudo.
porque não é sobre perfeição, é sobre ação. É claro, o ideal não é agir com raiva, nem se perder nas emoções, mas mesmo assim, agir ainda é melhor do que permanecer parado. E aqui entra uma situação. Reclamar não transforma. Reclamar apenas mantém a mente no problema, enquanto agir abre caminho para a solução. Mas existe um equilíbrio. Agir não é apenas fazer, porque refletir é ação, pensar também é ação, e silenciar é ação. O silêncio organiza a mente, a pausa regula o corpo, a respiração desacelera o impulso. E nesse espaço a consciência aparece. Eckhart Tolle fala muito sobre isso. Quando você se torna presente, você deixa de ser conduzido automaticamente pelos pensamentos e começa a escolher. E isso é autodomínio. É sair da reação e entrar na escolha. Por isso, planejar a vida é importante, não como algo rígido, mas como direção. Saber para onde você quer ir, porque quando você se perde, e todos se perdem em algum momento, você sabe para onde voltar. E no dia a dia, são pequenas ações que vão construir grandes transformações. Um passo, depois o outro, consistência. E junto disso, algo essencial, gratidão. Não como uma frase bonita, mas como uma prática mental. Quando você reconhece o que funciona, o que foi bom, o que avançou, você treina a sua mente a perceber possibilidades. E isso muda a sua forma de viver. Antes de dormir, faça um exame de consciência. Todas as noites, reveja seu dia. Observe as suas escolhas, reconheça e agradeça o que te fez bem. Isso organiza os seus pensamentos e ajusta a sua direção. Você diz ao cérebro o que é importante. E assim, você começa a sair da escassez mental e entrar em um estado mais amplo, mais consciente, mais presente. E isso, no fim, é abundância. Não como o excesso, mas como uma capacidade de viver com presença, direção e sentido. Não se perca, porque esse é o caminho. E lembre-se, soberania interior não é apenas pensar positivo, é alinhar pensamento, emoção e ação na direção da vida que você escolhe construir. Esse é o 5º episódio da série Reflexões sobre o Autodomínio e Consciência. Poucas coisas nós temos a capacidade de controlar. E as nossas escolhas, com certeza, é uma delas. Se você ainda não segue o canal, eu te convido a seguir, a tocar no sininho para poder receber as notificações e compartilhar, porque assim você ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas. E se a gente quer um mundo melhor, precisamos contribuir para isso. Eu agradeço desde já a sua presença e eu te espero no próximo episódio. Até lá!